Boa noite, Bernardo. Boa noite, Di, minha querida. Boa noite, MCR Fonseca. Carla Cristina. Oi, povo amado. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, né, gente? Hoje, quinta-feira, né? Eu falei que essa semana teria mais live, né? Falei, vamos falar mais. Aí nós vamos nos ver hoje e vamos fazer uma live sábado, tá? Amanhã não teremos live. Só um minutinho. Aqui, hoje nós temos convidados especiais. Pede de novo a sua entrada aí. Nossa Senhora, janta no fogão a lenha. Tá frio aí, gente? Já vou chamar aqui os nossos convidados especiais. O Tadeu. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre o significado. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Tadeu. Boa noite, Arlê. Boa noite, primo Miguel. Olá, prima. Ai, primo Miguel. Gente, olha o primo Miguel aí, que acompanha todas as nossas lives. Ô, Raquel, agora dá pra ver aí embaixo, sabia? Dá pra ver aí embaixo. Você tá se vendo aí embaixo? Tem eu montando aqui embaixo, perto de você. Você viu, meu querido, que agora você também tá fazendo live? Então tá Ô, bom. Érica, minha amada, eu não sei tirar os comentários, minha filha. Então agora vai lá, filho. Você Olha lá, pediu para vai lá. tirar os Oi, comentários. Olha lá, Adriana. ei, Miguel. Oi, Adriana. Oi, Adriana. Manda um beijo. Mas cadê Deus? Só tem um pedacinho dela aqui, a fotinha lá. Depois a gente vê. Agora vai lá. Gente, Depois eu decido. Depois você volta. Fala. Depois você faz a vela no quarto com a gente. Depois você fala de mim, tá? Não quer você falar de mim depois, não. Depois dos amados e do primo Miguel também, tá? tá bom. Olha, gente. Olha lá, Arley, Bernardo falando que já te Lembro. conhece desse papo psicológico. Claro, lembro bem do Bernardo. Tá aqui no coração. Fofíssimo. Ô, gente, Lembro, deixa eu sim. falar aqui para vocês. Nós vamos falar de linguagem hoje e vocês estão aí com um fundo aí cheio de linguagem e expressões aí, né? Exatamente. Fala um pouquinho antes de eu apresentar vocês, fala um pouquinho o que é isso aí, porque até eu fui pega de surpresa com esse fundo. Hoje eu coloquei ali um livro, eu pus ali o seguinte, deixa eu explicar o meu cenário. Só de ver o vestidinho, a gente já entende que é uma coisa do feminino, não é? Sim, ali o santo São Francisco, um símbolo religioso, é uma linguagem, e os livros, né? Que são, com certeza, uma expressão de linguagem. Me fala aí do cenário de vocês, que é muito mais curioso e interessante do que o meu. Esse fundo nosso aqui Essa é a linguagem do Miguel. A linguagem do Miguel. A evolução da linguagem do Miguel. Os rabisquinhos, depois os desenhos mais elaborados, depois um avião, um carrinho, do jeito dele ainda, mas... E tudo ali pregado. E ele foi desenhando e pedindo, cola, faz um quadro, me cola ali. Ele que pedia, pode colar? A gente colou todos os desenhos que ele foi fizemos, fazendo. É o mural do Miguel. Viu? Então isso é linguagem também, né? A linguagem da criança, né? Gente, então boa noite. Hoje nós vamos falar aqui dessa live, né? Nós vamos compartilhar esse momento, que é o significado e a interpretação da linguagem na comunicação.
comunicando e gerando vida. Eu estava falando para vocês, eu acho que foi na terça-feira, na aula no Zoom, que eu ia ter mais lives essa semana, e o meu propósito é estar trazendo assim, esses profissionais, né, da nossa família, né? Porque eu falei, eu tenho a honra de ter excelentes profissionais na minha família, e a nossa família, ela sempre valorizou muito, né, essa questão do estudo, da ciência, tanto quanto também da espiritualidade, da religião, né? E nós estamos, né, num mundo hoje tão exigente, precisamos de bons profissionais, né, de pessoas éticas, e o meu objetivo aqui junto com vocês é poder divulgar cada vez mais, né, bons profissionais para que possam nos ajudar a ter uma vida nova. E o outro objetivo de eu estar aqui é trazer assim como que a nossa vida ela é construída, né? Não existe nada pronto. Tudo é uma forma do ser humano ir lidando e expressando. E aí nós hoje chegamos a linguagens tão refinadas, né? Como a linguagem verbal, as línguas, né? O português e tantas outras. E a gente está tão acostumado com isso, né? E parece então que o ser humano sempre teve essas línguas e tudo. E não é assim, né, gente? Tudo é construído, né? Evolução, sim. Isso. E por que eu trouxe esses dois profissionais, né? Porque o Tadeu, né, com a faculdade de línguas, né, Tadeu? Fala aí. É melhor você falar. Fala aí sua formação para nós. Tá, boa noite. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Euriques Tadeu, mas a maioria das pessoas me conhece mesmo como Tadeu. Então, vocês podem me chamar como Tadeu, que é o segundo nome, na verdade. Então, eu sou esposo da Arlê, que é prima de sangue da Raquel, e eu acabei virando primo da Raquel também, que é uma honra para mim, né? Acabei virando primo dela também. Eu sou formado em letras, tá? Licenciatura plena pela PUC Minas, e eu também tenho formação de cabeleireiro, apesar de eu não atuar mais como cabeleireiro, mas ainda sei fazer algumas coisinhas, se for preciso. Sou vendedor também, e já há um tempo que eu venho trabalhando a questão do desenvolvimento humano, me interessando muito por esse tema, por esse assunto, para poder, né, trabalhar com as pessoas, ajudar no desenvolvimento das pessoas. Então, eu tenho também uma formação em coach. Ele é coach também, né? Uhum. Sim, agora adquiri já uma formação também em coaching. Uhum. E aí que a gente vai falar um pouquinho daqui a Vamos pouco. falar sobre isso, né? Porque tudo isso envolve um processo. Aí, ó, você já arrumou um cliente com o cabelo. Tá vendo? Bernardo, você pode cortar meu cabelo, Tadeu? Ó, depois pode deixar que a gente põe vocês em contato, viu, B? É assim que a coisa vai multiplicando. Fala, Arlê, fala para nós a sua formação, minha prima. Gente, é muito curioso, a minha família materna, né, a minha mãe é irmã do pai da Arlê. Isso. E ela é a minha única prima de sangue, né? Os outros primos são primos do coração, que são filhos de outro tio, mas a nossa família procriou pouco, né? Então eu só tenho a Arlê de prima. Eu costumo brincar que é a minha prima predileta, né? Prima predileta do lado materno. Se ela não fala que é predileta, eu já ia começar a ficar meio desconfiada, né? Mas tudo bem. Porque do lado paterno, minha filha, eu tenho um tanto de prediletos, mas do lado materno, você é a minha prima predileta. Até porque os outros são homens, né, também, né? Os adotivos, né? Exatamente, aí não vai ter muito jeito, mas boa noite a todos, eu sou Arlesiene, conhecida como Arlê, né? Desde a escola, sempre pequena. Que nome que é esse? Arlesiene? De onde saiu isso? Mas então pode chamar de Arlê? Falei, pode chamar de Arlê. Coitado, meu pai colocou o nome em mim para não ter apelido, mas não teve jeito não. E aí ficou. Ah, é? A ideia era essa.
Não, não era para ter, não, mas aí criaram Arlê, não é bem um apelido, um diminutivo, mas aí ficou, né? Eu sou formada em Química, tá? Eu tenho o curso técnico pelo Cefet, licenciatura plena pela UFMG. Quando ele cismou de fazer curso de cabeleireiro, nós já éramos namorados, e aí eu fui fazer curso de maquiagem, então eu sou maquiadora. E por ser professora, né, também, eu me interessei, professora de adolescentes, eu me interessei pelo assunto também do coach e me formei em Teen Coach, né, um coach mais voltado para a área dos adolescentes, né? Uhum. E coach, né? O que vem a ser isso, né? Para dar uma pequena introdução para o pessoal, porventura quem não conheça, né? O coaching, ele é um processo, uma metodologia, um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas por qualquer pessoa para alcançar um objetivo na vida, seja ele profissional ou pessoal, né? Então, o que é a missão do coaching? O profissional do coaching, né? O processo chama-se coaching e o profissional é o coach. Qual é a missão desse coach? A missão do coach é explorar os recursos que você já tem, sejam eles internos ou externos, mas são recursos que você já tem, né? Para poder você alinhar o seu projeto, o seu objetivo de vida, alinhar esse projeto com as metas do seu dia a dia, porque você tem, muitas vezes, você tem esses recursos dentro de você e até externamente, mas às vezes você não consegue alinhar isso aí para chegar nesse estado que você deseja, nesse objetivo. Então, a nossa missão, a missão do coach é te ajudar a trilhar esse caminho, a buscar essas metas, né, fazer um plano de metas para você que esse plano vai te levar a alcançar esse objetivo. Uhum. No caso do Teen Coach, pensei, né, também em me ajudar na própria profissão de professora, né, para poder entender melhor os objetivos de cada aluno, como que eles se relacionam, né, o que eles pensam, como falar uma linguagem mais aproximada da linguagem deles, e também um processo que fosse assim, aquele adolescente está com dificuldade mesmo na escola, uma dificuldade de autoconfiança, né? De automotivação, que nessa idade pode ser, às vezes, complicado, difícil. Então, ajudar esse adolescente a encontrar um caminho para ele, né? Só que no caso do adolescente, ele não vai sozinho procurar essa ajuda, né? Ele vai com os pais, ele convive ali com os pais, então os pais são co-participantes num processo de Teen Coach. E aí também já entra até a questão da linguagem da comunicação, né? Os pais então vamos falar de linguagem, né? Nós vamos falar de linguagem, né? Porque os pais estão vendo aquele problema acontecer e quer levar o menino para ter uma melhora, mas como é que comunica isso de forma assertiva, né? Como que vai convencer? Como é que não vai criar conflito entre pais e filhos e tudo mais? Uhum. Bom, então a gente precisa entender que linguagem é uma forma de expressão, né? Então, o que a gente expressa, né? Que a gente é um ser de comunicação. Inclusive, eu sempre coloco aqui que para abordagem, né, que eu trabalho, que nós trabalhamos, o ser humano é fruto de corpo, mente e espírito, e uma das potências do espírito é a comunicação. Então, o ser humano é o único ser que tem essa condição de comunicar consigo, né? Porque a gente dialoga com a gente o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está dialogando, se expressando. É o ser que consegue comunicar com o outro, sendo esse outro a natureza, o outro da mesma espécie, o outro transcendente, que é o nosso Deus. E também as comunicações, né, as expressões, elas são diversas, né? E é um pouco disso que nós vamos falar. E qual seria, então, o objetivo, né, da comunicação? Então, vamos lá, gente. Fala um pouquinho para nós sobre a linguagem, Tadeu. Você que é um especialista em linguagem, né? Bom, existem várias teorias que procuram explicar a origem, né, e a história da linguagem humana. As primeiras tentativas dessa explicação, dessa origem, dessa linguagem, são de natureza, né, que inclui, inclusive, o relato sobre a Torre de Babel. Torre de Babel?
É o A relato Torre da de Torre de Babel. Babel. A Torre de Babel, né? Até Milor Fernandes chegou a escrever sobre a Torre de Babel, né? Que foi nesse momento que alguns conseguiram ficar ricos, criando os cursinhos de idiomas. Você lembra disso? Sério? É, Sério. isso foi uma É, piadinha que ele fez, ele né? fez esse Um, comentário lá. um humor que ele fez quando a linguagem, né? Bom, Entendi. mas como existem várias, né, várias vertentes, várias vias, uma delas é o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Ele supôs que a linguagem humana teria evoluído gradualmente a partir da necessidade mesmo, né, que você falou, essa necessidade de expressar os sentimentos e de expressar até formas mais abstratas, mais complexas. Para já outros pensadores, eles pensam que o gestual veio até antes da linguagem, ele é anterior à linguagem, com a necessidade mesmo de uma comunicação mais elaborada, né? A linguagem com essa necessidade, a evolução do gestual foi evoluindo para uma linguagem mais sofisticada. E quanto mais elaborada é essa comunicação, maior é a nossa chance de sobrevivência, né? Porque, como você disse, a nossa espécie ela é fundamentalmente comunitária. Fundamentalmente comunitária. Então, uma comunicação mais assertiva, né? Uma comunicação mais rebuscada, vamos dizer assim, ela é essencial para que a gente sobreviva na natureza de uma forma muito melhor, né, do que outras espécies. Então, dentro dessas teorias existe, né, a teoria de que aponta a possibilidade de que os gestos estariam na base da linguagem humana, né? Agora, é importante, de qualquer modo, é importante enfatizar que a origem da linguagem está diretamente relacionada com a necessidade mesmo de comunicação do ser humano, né? A comunicação entre os seres humanos. Porque se nós não tivéssemos nenhuma possibilidade de comunicação, o que já teria acontecido, talvez? Exatamente. Extinção, né? Gente, é muito importante dizer que, sim, a comunicação é verdadeiramente uma necessidade inerente de qualquer ser humano, né? Imagina eu estava pensando aqui agora, imagina a gente agora nessa pandemia, em que a gente não pode, né? Estamos assim, num sistema meio isolado. Imagina a gente sem qualquer possibilidade de comunicação. Passar por essa pandemia ia ser mais complicado, né? Ia ser mais difícil, não é? Tanto é que o Homem das Cavernas deixou a comunicação dele gravada, né? Ele deixou a história dele contada. As várias comunicações também estão associadas aos vários perfis comportamentais, né? Até mesmo uma mesma fala, ela pode soar para você como uma ofensa, como uma agressão, e essa mesma fala pode soar para mim, ou para ler, ou para outra pessoa, como um elogio, né? Ou simplesmente como um pedido, né? ou simplesmente como uma expressão de tristeza, ou de raiva, ou de qualquer outro sentimento, né? Então está aí a importância dessa ação. Perceba, por exemplo, quantas vezes de repente alguém chega para uma pessoa e ela quer conversar, ela quer só dar uma ideia, né? Uma opinião sobre um trabalho que aquela pessoa ali está exercendo, e essa pessoa, talvez por estar muito ferida, né? Emocionalmente ferida, ela não entende às vezes que eu estou me aproximando dela para comunicar um gesto de amor, de ajuda, de auxílio. Não, ela já se sente às vezes desrespeitada, magoada, está achando que eu estou interferindo no trabalho dela, que eu quero interferir nas questões dela, né? De uma forma agressiva. Então ela não vê aquilo, ela vê como uma crítica, uma coisa destrutiva e não construtiva. Porque às vezes, né, pensando também nessas formas de comportamentais, né? Cada um se expressa de uma forma, tem uns que são assim, vão falar de uma maneira mais assim, tipo, conhecidos, né? Nós duas, sim. E fala. Tipo, mais objetivas, não é? Mais objetivas. Parece que até uma ordem, e aí o outro fica observando aquilo e fala: poxa, por que ela fala desse jeito comigo? E pra gente tá tudo normal, a gente só comunicou uma vontade de pegar um copo com água, por exemplo, não é? Então, tem que ver nesse sentido, né? Porque cada
cada pessoa, né, tem um determinado tipo de comportamento que nasce, né, com ela e às vezes até pode ser elaborado mais no refino do dia a dia, né, no trato do dia a dia e comunica de uma forma que o outro não entende. E o grande problema também é que quando a gente está com a emoção, né, com a emoção ferida, a gente tem a tendência de só olhar o lado negativo da vida, né? Então você não consegue acolher aquela aproximação da pessoa com uma coisa positiva, porque você está indo só o lado negativo. Infelizmente, né? Quantas vezes pessoas na escola, no seu trabalho, ou mesmo na sua paróquia, na sua comunidade, elas fazem fofoca, né? Às vezes elas fazem fofoca de você, mas elas falam de verdades que são verdades delas. Às vezes não, né? Não são, não é uma verdade que reflete, é a verdade dela. A gente pode entender isso quando a gente pensa naquela brincadeira do telefone sem fio. Eu estou aqui na ponta, passo uma mensagem, né? Eu comunico aqui uma mensagem para ler. Aí ela passa para o próximo vai passando. Quando chega lá na ponta, a pessoa lá da ponta já diminuiu em 2, 3 palavras, ou já aumentou 2, 3 palavras. Já vi brincadeira assim, que a pessoa falou uma mensagem que não tinha nada a ver com o que eu tinha falado aqui na ponta. Né? Ou seja, o modo da gente falar, né? E o modo da gente se expressar, ele realmente interfere na nossa comunicação, né? Interfere nesse processo. E também lembrar que a língua está atrelada a contextos, né? Claro, isso é importantíssimo. Eu acho que quanto mais a gente entender isso, que a expressão ela está sempre relacionada a contextos, né? Mais a gente vai deixar de cair em certas armadilhas, né? Que nos machucam, ou que deixa a gente extremamente tímido, ou qualquer coisa parecida, né? Depois a gente fala mais sobre essa questão do contexto. Depois eu quero falar sobre isso. Pode continuar. Tá. Tem uma das teorias, que é do Ferdinand de Saussure, que ele é considerado o pai da linguística moderna. Ela diz, para certas pessoas, a língua, reduzida a seu princípio essencial, é uma nomenclatura, vale dizer, uma lista de termos que correspondem a outras coisas. Então imagina assim, se eu digo para você a palavra manga, o que você vai pensar? Eu penso na manga de chupar, na fruta. Pois é, mas você pode pensar na manga rosa, né? Na manga espada, na mangubá, não é? Mas você pode pensar em que também? Você pode pensar na manga de uma roupa, na manga da camisa, na manga da roupa, na manga da blusa. Você pode pensar na manga fruta que você falou, mas alguém aí pode pensar na manga da roupa, alguém aí pode pensar numa expressão que é muito usada, que usam para expressar alguma coisa que está difícil, que está complicada, né? Tipo, é o cão chupando manga. Olha só. Né? Aí que estão atreladas, que estão associadas a essa palavra manga. E aí que a gente vai ter que... E aí é que a importância do contexto dessa comunicação, né? A manga, olha a possibilidade de coisas que você tem para pensar. Para você, que eu queria que você pensasse na fruta. Né? Mas como eu não tenho um contexto, que agora eu só te falei a palavra, você tem, né, total direito de pensar na fruta, ou numa expressão, numa frase. Né? Sim. Já quer colocar alguma? Você falou do contexto? Não, pode continuar. Não, pode continuar. Tô só aqui, porque tem gente pedindo para salvar a live. Eu tô só falando que sim, eu vou salvar a live. Pode continuar. Tá bom. Eu acompanho, através da internet, eu acompanho uns 3 ou 4 coaches que são, assim, essas que eu peguei para mim nesse período em que eu, né, tenho estudado e com essa formação. E dentre eles tem ele chama Márcio Micheli, que ele conta uma história muito interessante da vida pessoal, da vida pessoal mesmo. Ele fala que um dia ele chegou em casa, ele conta que ele chegou em casa e o filho dele chegou para ele e falou: pai, eu posso ir dormir na casa do Pedrinho? Aí essa história é bem interessante, né? É uma história bem interessante. Oi? É muito interessante essa história. Tá falhando você.
Ah, muito interessante. Isso. Ah, Pois então, é. E você está travado aí? Tá me ouvindo? Tá travando um pouco. oi, Raquel, Oi. Tá dando. mas podemos Pode sim? Posso falar. falar? Então, Pode. assim, esse Márcio Michele chegou em casa e o filho dele chegou e falou, pai. Aí ele falou, sim, pode. Não! Ó, ele tomou um susto. Ó, ele falou sim e a mãe gritou lá da cozinha Que que não não. podia. Uhum. E Que aí não. a mãe disse que não. E ele ficou sem entender, né? E ele chamou o filho e falou, eu quero entender qual o motivo dela ter falado não. Aí ele chamou o filho e falou, filho, o que está acontecendo? Pode não. Aí ele falou com o pai, uai, então o senhor vai deixar ela mandar no senhor? Aí ele pegou e falou, filho, o que está acontecendo? O que a sua mãe está sabendo que eu não estou sabendo? Aí o filho ficou apertado, falou, pai, eu tive uma advertência no meu caderno de português. Aí ele mostrou o caderno para o pai falou, mas aí o pai leu, né, o Márcio leu, estava escrito lá, o aluno está conversando muito durante as aulas de português. Aí ele pegou Tá cortando. e falou, não, filho, Tá então cortando. agora eu entendo que você também não deve ir dormir na casa do Pedrinho. Agora eu estou sabendo Porque que a daquilo que a mamãe sua já mãe estava não estava, sabendo. que a mamãe já estava sabendo. E por isso que ela não deixou você. Estava pagando, né, por uma coisa de errada que ele fez, que foi ficar conversando muito na escola e receber lá Uma a advertência. advertência. E aí o filho tentando, né, se justificar, tentando dar um pato, falou, ué, pai, mas não é aula de português? Eu estava praticando a língua. Então, vamos ver. O não. Oi. Só, Oi. parece que tá. A Tá internet aí de ouvindo? vocês parece que tá dando pico. Não sei se põe no dados Tá. móveis. Põe nos dados móveis também, talvez, O para evitar Onde que está os caia, que móveis? corte. O Tá meu dando pico. também? Também. Eu geralmente ligo as duas internets para evitar essa questão dos picos. Põe nas duas. Isso. Pronto. Melhorou? Então pode continuar. Parece. Bom, gente, me parece que está tendo um problema de pico de internet. Eu vou falando aqui, né? O Tadeu estava falando sobre essa questão da comunicação, contando a história, né, de um dos formadores de coaching. Arlê, você vai ter que pedir de novo a solicitação, tá? Porque caiu o seu sinal de internet. Espero que você esteja escutando. Mas ele estava falando, explicando para nós, né, essa questão de que esse formador, enquanto criança, falou, pai, posso dormir na casa do Pedrinho? Então, a mãe gritou não, o pai disse sim, e por fim essa comunicação dividida teve que ser esclarecida, né? Então, a necessidade das expressões serem esclarecidas. A gente não pode, definitivamente, achar que só existe uma conclusão ou uma possibilidade. Eu estou aqui explicando para eles, né, que o sinal caiu, a sua história, ela traz, assim, uma reflexão de que as comunicações, elas precisam ser esclarecidas, né? Esse menino teve duas informações e elas precisaram ser esclarecidas, né? Pode continuar, Tadeu. Isso. Pode continuar? Tá ok? Pode. Tá.
Então, vamos, para a gente ganhar tempo, vamos cortar a história. O fato é assim, o que acontece? O não desse... Olha como é que funciona a comunicação, né? O não dessa mãe despertou no pai a curiosidade de saber o que estava acontecendo. Por que o filho fosse dormir na casa do Pedrinho, né? E esse não também despertou no filho medo de que o fato fosse revelado ao pai, que ele não queria que isso fosse revelado, né? E o pai, com muito amor, entendeu que havia um motivo para esse não da mãe. Então, nós vamos observar aqui algumas variantes desse significado das mensagens, né, da linguagem na comunicação. Demonstrando amor, o pai resolve, então, consultar o filho, a fim de saber o que está acontecendo. E abrindo aqui, podemos identificar aqui uma interpretação de linguagem de amor. Porque no primeiro momento o pai discordou da mãe, né? O pai, ele havia dito que podia e a mãe havia dito que não. Porém, agora, ouvindo a mãe, o pai queria saber do motivo desse não. Disse muito assim, né? E eu acho que hoje ainda tem gente que pensa assim, que diz que a mulher não devem discordar, né? Não devem discordar diante dos filhos. Mas, inicialmente, as gerações elas eram classificadas a cada 25 anos. E com o avanço tecnológico, com essa aproximação do homem, né, cada vez mais com a tecnologia avançada, né, essa mudança de influência nos hábitos sociais e culturais, essa divisão passou a ser feita da seguinte forma, justamente por causa dessa relação entre o homem e a tecnologia. Nós temos as classificações das gerações, as baby boomers, que é da época de 40 a 60, né? 1940 a 1960. A geração X, que é de 61 a 80. A geração Y, de 81 a 97. A Z, das culturas, 98 a 2009. E nós temos agora a geração Alfa, que são as crianças que nasceram a partir de 2000. Temos uma aqui, que eu acabei de cuidar dele, por isso que eu dei uma saidinha, tá? Então, com essa evolução, o Márcio diz uma coisa, e eu concordo com ele, que marido e mulher podem sim discordar, né, na frente do filho. Até para comunicar para que nós dois, que não diferentes. Deixa eu falar, o Arley e Tadeu, o sinal está cortando muito. Está cortando muito o sinal. Eu vou fazer algumas considerações, eu vou fazer algumas considerações aqui e vamos esperar um pouco o sinal melhorar, o sinal de vocês melhorarem, para vocês continuarem contribuindo aqui com a gente. É importante, meus queridos, de novo, né? É importante a gente entender que essa questão da comunicação, da linguagem, ela é uma expressão. E o que a gente quer expressar, né? As expressões são múltiplas, as expressões elas são interpretadas também de maneira diferenciada. E o que acontece, na verdade? A gente tem que trabalhar muito essas crenças rígidas que nós temos. Então, por exemplo, existe até uma crônica do Monteiro Lobato, né, que fala que o pecado original é o homem ter desenvolvido linguagem, porque foi através do desenvolvimento da linguagem que houve muita divisão. Então, na verdade, a coisa está errada, porque a linguagem ela deve aproximar, né? Ela deve trazer essa aproximação e não a divisão. Então, o que eu quero expressar, né? Às vezes eu falo uma coisa com a minha boca, aí a minha expressão está mostrando outra. Às vezes a gente quer falar uma coisa, mas não tem coragem, inclusive, de conflitar, né? De trazer essas diferenças. Igual marido e mulher podem ter opiniões diferentes? Podem.
podem ter opiniões diferentes, mas tudo isso tem que ser trazido para uma linguagem de aproximação, né? E a gente precisa entender, basicamente, meus queridos, que nós precisamos parar com essa capacidade gigante que a gente tem de julgamento rápido, né? Na linguagem é preciso também desenvolver a questão da escuta verdadeira. Enquanto vocês estavam falando aqui, né, me vem muitas histórias, eu vou contar uma enquanto a gente espera a internet de vocês melhorarem, né? Pra gente, parece que tá com pico ainda. Eu recebi uma criança já há uns anos e a criança, ela estava cortando muito. Mas vamos esperar mais um pouco, eu vou estar fazendo a minha contribuição aqui, depois eu melhorando aí, a gente passa para vocês de novo. Fica aí, não vai embora não. Não, tem que olhar isso, né? Essa criança, gente, ela tinha 5 anos quando ela foi mandada para mim e para tratamento, e ela desenvolveu um estado de mudez. Então já era uma criança que estava com desenvolvimento de linguagem normal, e ela desenvolveu a questão da mudez, e ninguém estava entendendo, porque até não estava acontecendo muitas coisas tão traumáticas na família, assim, e enfim, foi bem interessante, porque ela chegou muda, literalmente muda, mas eu a acolhi. Então teve essa expressão do acolhimento. E aí eu falei com ela assim, olha, você não precisa falar nada. Você pode desenhar, você pode brincar comigo, você não precisa falar nada, porque ela estava sendo muito cobrada de falar, porque ela já tinha feito vários exames, a família fez exames, e a condição dela de expressar verbalmente estava natural, e a criança não falava, né? E aí ela então pegou uma folha, gente, foi uma coisa impressionante. Ela fez um tanto de rabisco com uma coisa preta, com um pincel preto, que ficava parecendo uma cadeia. E depois lá, assim como um pinguinho, bem pequenininho, ela pôs um coração. Ela pôs um coração. Então é como se o coração dela estivesse aprisionado. Olha que coisa, que expressão maravilhosa. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente, ela está se sentindo prisioneira. Ela não está podendo falar, ela está se sentindo impedida de expressar, não é? E aí, enfim, na investigação, quando ela trouxe essa expressão, um desenho que parecia uma cadeia e um coraçãozinho pequenininho lá. Então, quer dizer, eu estou presa aqui, né? Na investigação do ambiente familiar, havia uma fala ali muito repetitiva de que se ela falasse certas coisas, que ela ia ser castigada pelo Papai do Céu. Então ela foi emudecendo, ela foi emudecendo, ela foi emudecendo. Veja bem, aquelas pessoas queriam corrigi-la de alguma maneira, a necessidade era essa, mas a forma de expressar a correção totalmente inadequada, que levou essa criança a emudecer, né? Eu acho que agora o sinal tá melhor aí, não tá, gente? Como é que vocês estão me escutando? Tá, Raquel. Mas infelizmente, eu não sei se é problema com a nossa internet mesmo. Realmente está caindo, está dando muito pico. Uhum. Infelizmente, não sei. A gente vai ter que olhar isso aqui, então pode ser isso. É porque já está nos dados móveis, já tem Wi-Fi, tá? Tudo tranquilo. Tá. Então, eu estava aqui falando, reforçando dessa questão da linguagem ser uma expressão e contando a história de uma criança de 5 anos, né, que já era totalmente desenvolvida na linguagem e ficou muda, né? A criança tinha 5 anos, Érica. Então, mesmo que ela estivesse muda, ela conseguiu me expressar, né, que através do desenho, de uma linguagem lúdica, de uma linguagem de sinais, né, de desenhos, que ela estava se sentindo prisioneira, né? Então, quanto que a gente precisa estar
ligado nessas expressões. Mas vamos tentar continuar aí, Tadeu. Pode falar, Aqui, querido. Pode tá dando continuar. muito pique, você está ouvindo? Estamos ouvindo bem, pode continuar. Tá bacana agora. Tá, então, só para a gente entender essas expressões, isso aí que você está falando, né? O que que acontece? Então, quando ele ouviu o não, esse não, várias reações ali, né? Uma reação no pai, uma outra reação no filho. E o pai buscou maneiras de contemporizar isso aí. O pai usou, importante dizer que o pai usou essa condição, né, o controle emocional que ele teve, para não se deixar levar pela espontaneidade do filho. Essa geração alfa é uma geração que ela é muito espontânea. Ela é uma geração muito espontânea. A gente vê isso aqui pelo primo Miguel aqui, a espontaneidade que essa geração tem. E é uma diversidade de pensamento que eles têm. Então, eles têm desculpa para tudo. Eles têm argumento, né? Vamos dizer desculpa, argumento, né? Eles têm muito argumento. Muito. Também. E então, que às vezes pode parecer afronta, né, gente? Quando ele fala. Quando ele fala, é interessante que quando ele fala com o filho, que, olha, filho, então eu acho que, agora sabendo que mamãe sabe, eu entendo que você não pode mesmo ir dormir na casa do Pedrinho, não. Mas antes, né, qual foi a reação? O pai fala que, então o senhor vai deixar ela mandar no senhor? E aí, quando o pai descobre toda a trama, ele fala, olha, filho, papai entende que você não pode, porque agora o papai sabe o que mamãe não estava sabendo. Mas não é porque papai você não pode, não é porque mamãe manda no papai. É porque agora papai sempre de mamãe falar que você não pode. Né? Aí o filho, ele continua tentando uma evasiva. Né? A ideia é evadir ali e não sempre fala. Ué, pai, mas não é aula de português? Eu estava treinando a fala. E aí o Márcio, como tem todo o controle, né, emocional nas mãos, ele tem uma inteligência emocional, ele é preparado para isso, e é isso que a gente tem que aprender até na criação dos nossos filhos, não só na relação com os filhos, mas com as outras pessoas. Ele fala, achei até interessante que ele usa uma linguagem própria do filho, né? Ele fala, não, ele fala, você viajando, brother. Na aula, na escola, no horário da aula, é hora de você aprender, de você estudar, de prestar atenção. Você vai praticar a língua em outro lugar. Né? E aí é que a gente tem que usar esse controle emocional para não se deixar, porque olha a linguagem, olha a comunicação do filho para o pai. Se o pai não tem um controle emocional, o que o pai vai fazer? Falou, então o senhor vai deixar ela mandar no senhor? O que poderia ser a reação, né, do pai? Não, mostrar que eu que mando aqui. Né? E, sabiamente, ele não se deixou entrar no jogo do filho. Né? Ele falou, não é porque a mãe manda, né? É porque o pai está sabendo do motivo. Do motivo, então, né? É melhor você não ir. E mesmo antes, né? Quando tem um não da mãe, o filho depois, não, pai, não vou querer ir mais para casa do Pedrinho, não, pode deixar para lá, né? Então assim, o não da mãe também causou nele a cair, deixou já sair antes que a coisa piore pro meu lado, ele fique sabendo de alguma coisa. É muito importante também, gente, a gente falou o seguinte, vamos aproveitar porque agora, infelizmente, a gente tem pouco tempo, né? Porque eu vi esse problema na internet, vamos ver se a gente consegue resolver isso para a gente poder aproveitar mais esse tempo que a gente tem para falar. Mas é importante pensar assim, sim, você falou uma coisa interessante, Raquel, que é uma coisa que a gente tem que aprender, que as pessoas, principalmente quem tem a gente saber a comunicação e como usar essa comunicação, como expressar, usar a linguagem para uma boa comunicação é muito importante. Por exemplo, filho que
pessoas que têm filhos, especialmente que têm filho autista, sofre muito isso. O filho é muito agitado, o filho é muito, né, muito, digamos, aceso, e aí ele faz muita bagunça e às vezes as pessoas falam assim, filho, eu não aguento mais. Você faz muita bagunça, eu não aguento mais. Comunicação. Não tem jeito. Eu não aguento você, eu não quero cuidar de você. Essa é a mensagem. Mas que vai trazer consequências. Tipo, não, Uhum. O que você vai fazer? Não, meu bem. Gente, é importante a gente entender que existem, assim, muitas possibilidades de expressar até mesmo uma coisa que não é tão favorável, né? Existem alguns especialistas em comunicação que quando há um conflito, a gente sempre deve, por exemplo, começar com o pronome nós. Nós precisamos resolver alguma coisa aqui. Se a gente começa com a terceira pessoa, você é assim, você é assado, a coisa já fecha e as possibilidades de comunicação, elas são boicotadas, né? Então, a gente precisa entender o que a gente quer expressar, né? A gente precisa ousar nessa expressão. Ousar. Não, é conflitivo que eu vou resolver, mas é necessário. Uma outra coisa que a gente precisa aqui para construir um novo, né? É a gente parar de ser assim, rápido nas interpretações, julgadores, e achar o tempo inteiro que as pessoas estão nos jogando em direta, que, assim, enfim, a gente precisa aprofundar. Como desenvolver a escutatória, né? A gente precisa desenvolver a escutatória, que é um termo até que Rubem Alves fala, acabando assim com a nossa ansiedade, né, gente? Porque o outro fala, a gente já quer falar também, o outro fala e a gente já conclui alguma coisa. Uma boa pergunta para a gente fazer, né, quando acontece isso, é exatamente essa. O que você está querendo exatamente falar com isso? Você podia me explicar melhor? Né? Porque às vezes a gente não entende, a gente interpreta, já corta, e a comunicação ela não chega onde ela tem que chegar, que é exatamente esse encontro, né? Essa união. Meus amados, Importante isso. vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando, gente? Infelizmente, travou mesmo. Infelizmente, a nossa internet, então, deu problema. A gente entra e trava, mas enfim. Então sai. Eu vou propor uma coisa, né? A gente podia gravar um vídeo falando um pouco mais sobre nós três, gravar um vídeo junto e a gente soltar nos nossos Instagrams, no canal do YouTube, para que a gente possa usando tudo aquilo que a gente preparou, né? Para vocês essa noite. O Tadeu, a Arlesiene estão assumindo comigo um projeto muito interessante, que é a comunicação afetiva. Esse será o nosso trabalho. A comunicação afetiva é aquela comunicação que leva o ser humano a estar vivendo a sua essência, que é o amor. Em tese, gente, essa expressão ela deve nos levar em direção ao outro, ela deve nos levar em direção a nós mesmos, deve nos levar em direção ao sentido da vida, tá? Eu sempre falo assim, gente, se vocês não têm coisa positiva para falar, então fica calado uns minutos, alguns dias, né? Depois que você se recuperar, comece a falar, mas não fique flechando de uma forma assim impulsiva e até de corte, né? Não fique flechando as pessoas,
de uma maneira assim, até dolorosa, porque às vezes essa expressão ela acaba sendo até uma espada, né? Que corta a gente. Quantas palavras já nos feriram tanto, né? Quantas vezes nós já ferimos pessoas também, né? Meus amados, vocês estão me escutando agora? Então, Eu acho que foi problema. Acho que foi problema de celular. Será? Não foi problema. Sei, vamos ver aqui. Acho que o celular da Arlê resolveu dar problema. Isso aí, olha, a Érica dá uma boa sugestão aqui, ó. Não para os nossos problemas técnicos, mas para a linguagem, né? Processar, elaborar, digerir, né? Para depois expressar certas coisas. Mas eu estava falando aqui para eles que nós temos um projeto junto agora, que é o desenvolvimento da comunicação amorosa, né? Nós vamos estar ancorando, gente, numa capacidade que a nossa bisavó tinha, que era de escrever cartas, né? Então, nós vamos estar divulgando as cartas da Bisa e vamos começar a propor um movimento, né, de linguagem, de expressão, também por cartas, né? Antes da pandemia, eu tive num restaurante, lá na região da Pampulha, e um restaurante muito interessante, com projetos muito interessantes, e em algum momento, enquanto a gente está esperando a comida que a gente pediu, eles trazem envelopes e papel de carta para a gente escrever cartas para quem a gente estiver pensando naquele momento, né? Achei isso muito interessante, então, enquanto eu esperava a comida, eu escrevia carta para uma pessoa que eu queria já comunicar há muito tempo, e aí aproveitei, pus a carta no correio, e essa pessoa ficou muito feliz com isso. E essa comunicação amorosa, eu estou propondo aqui, Arley e Tadeu, que a gente depois grave um vídeo, né, talvez no dia da nossa reunião do projeto, para a gente deixar nos nossos Instagrams, vamos gravar mais uns 10 minutos, para deixar claro para eles o que a gente quer trazer nessa noite, que é a construção de uma vida nova, a partir de uma expressão de linguagem que seja verdadeira, assertiva e afetiva. Isso. Sim. Inclusive, Raquel, rapidinho, só para pegar um gancho do que você falou aí, para o pessoal, é uma coisa que eu vi muito importante, que a gente sofre muito com isso, né? A questão do merecimento. A comunicação, o cuidado que a gente tem que ter com a linguagem e com a comunicação, porque não é o fato de uma pessoa falar para mim que eu não tenho esse merecimento, que eu tenho que tomar isso como uma verdade, né? E aí achar que realmente eu não mereço, e aí eu não evoluo porque eu ponho. É uma coisa que a gente sabe muito, né? É que é importante as pessoas entenderem. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é a verdade e o que é a mentira, né? Claro. Tudo que você vê como verdade, sente ou fala como verdade, é a linguagem da verdade para o seu cérebro, né? Exatamente. Como posse de um sofrimento, de um não merecimento, de um negativismo, que eu tomei como verdade, porque eu não tomei cuidado com a linguagem, com a forma de comunicação que uma pessoa transmitiu para mim de forma equivocada, né? Uhum. Ô Arlê, a Mara, sua amiga, está aí, ó, te dando um grande beijo. Uma comunicação amorosa, afetiva, Mara Fabiana de Oliveira. Delícia! É isso aí, gente. Olha, e nós temos outras comunicações, que são as telepáticas, né, as energéticas, às vezes a gente emana coisa boa para os outros, precisa nem da linguagem verbal, né, a linguagem da intenção, de alguma maneira a gente é alcançado pelas boas intenções, tudo isso é expressão, né, gente? Mas nós vamos ter muita coisa para partilhar com vocês, e o nosso objetivo é esse, é a gente desenvolver uma comunicação afetiva que faça um resgate do nosso eu, que retire o nosso não merecimento, que faça um resgate da dignidade do ser humano e da capacidade positiva das relações, não é isso? E eu queria aqui falar também que Arlê e Tadeu estão disponíveis através
dos Instagrams deles, depois eu vou divulgar aqui no meu, tá? Os Instagrams de vocês, para eles fazerem acompanhamento de coach, né? Não é isso? Eles são coaches, estão disponíveis para nos ajudar. Olha, eu tenho 27 anos de profissão, faço terapias desde os meus 19 anos, e eu fui fazer coach um ano passado, e uma das coisas que o coach me ajudou a desenvolver foi exatamente esse trabalho do marketing digital, que eu já queria há 6 anos atrás e não conseguia. Então, não conseguia pela minha própria falta de foco, né? E o coach, ele me ajudou infinitamente a chegar nesse foco. Uma coisa impressionante como o coach acelerou coisas da minha vida que precisavam ser colocadas assim em prática. Eu tinha muito desejo, mas às vezes eu não tinha um como, né? Então, apesar de já ter feito muitas terapias, o coach, ele veio assim fazer um alinhamento, um alinhavo perfeito para a minha vida e é altamente recomendável. Eu quero agradecer a presença de vocês, não só na live, mas na minha vida, né? Não vou deixar você falar, pode deixar que você vai falar. Nós temos aqui 3 minutos para dar um super abraço nesse povo, cheio de intenção boa, e aí a palavra é com vocês agora. Quando eu estava vendo, né, eu vi que estavam entrando aí alguns ex-alunos, meus queridos, eu vi o Christian, não sei se ainda está ali, entrou meus coleguinhas, Rita e Cleiton, beijo para vocês, fofos, queridos, meus companheirinhos lá de escola, né, e se vocês ainda estiverem por aí, que agora eu não consigo ver esses comentários, tá? Um abraço carinhoso, muito obrigada. Letícia Malta, minha ex-orientadora, também vi que chegou por aí, beijo no coração e tudo de bom para nós. Raquel, eu quero te pedir licença para deixar, então, se o pessoal puder anotar depois, o número do meu telefone, se a pessoa quiser mais esclarecimento, alguma coisa, algum atendimento, pode me mandar por WhatsApp que a gente combina, tá? Que é 98801-6196. Quer fazer um merchan? Quer, pode escrever aí, ó. Levanta mais. Levanta mais. Mostrou? Isso, segura aí um pouquinho. Isso aí, a Fátima está dizendo que está precisando trabalhar o merecimento dela. Nós vamos te ajudar, tá? Chega isso, ó. 988016196. E o da Arlê, 9. Fala aí, Arlê, porque os comentários estão tampando. 91339102. Isso aí, mas eu vou colocar tudo isso, vou fazer um post e colocar no meu Instagram, tá? Depois, né, vou também divulgar o Instagram de vocês e vou salvar essa live no IGVT agora, porque também fica aí para o pessoal rever, né? A gente pede desculpa aí pelo sinal, né, que foi caindo, mas a intenção é maravilhosa, né? De que através da linguagem a gente possa construir uma sociedade mais cooperativa, começando de nós mesmos, né? A gente precisa comunicar coisas positivas para nós, inclusive, não é isso? E estamos à disposição para ajudar as pessoas a conseguirem esse objetivo aí. Né? Vem cá. Ô, Miguel, boa noite, amor. A live tá acabando. Dá tchau aqui para o pessoal. Ô, Fátima, nós vamos elaborar um exercício aí para você, tá? Para trabalhar seu merecimento. Tchau. Do meus amados do primo Miguel, tá? Bom, meu amado primo Miguel. Beijo. Tchau. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Com Deus. Boa noite a todos. Tudo de bom. Eu vou deixar, porque o Instagram já vai encerrar a gente. Eu não vou nem encerrar, vou deixar o Instagram encerrar a gente.
Tchau, gente. Ele já vai cortar. Boa noite. Live de novo sábado, tá? Vou divulgar.